Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Amigos, amigas, vamos falar neste vídeo sobre o caso BarçaGate, que levou, como efeito das investigações feitas na Espanha, levou no dia 1º de março, na segunda-feira, dia 1º de março, a prisão do ex-presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, assim como de outros dirigentes ligados à sua gestão, Óscar Grau, que era o CEO, na ocasião, do Barcelona, o CEO do Barcelona, juntamente e uma pessoa muito próxima do Bartomeu, também o Jaume Masferrer, que era o assessor direto da presidência do Bartomeu, e também o Román Gomes Puntí, que era o líder do jurídico do clube, a pessoa que, na verdade, fazia com que tudo ficasse normal, aceitável lá no clube. Enfim, uma investigação acaba concluindo que havia muita corrupção no Barça e que essas pessoas estavam tirando proveito próprio. Estavam tirando proveito do clube, estavam ganhando muito dinheiro com o clube em transações estranhas. Bem, isso tudo acontece, na verdade, em fevereiro de 2020, quando o jornal espanhol Cadena SER publica uma reportagem dizendo, mostrando a todos, que o Barcelona havia contratado uma empresa chamada 13 Ventures, que é uma empresa conhecida lá na Espanha para difamar, perfis nas redes sociais. Impressiona o fato de que uma empresa dessa exista legalmente. Essa contratação dos serviços da 13 Ventures ficou orçado em 1 milhão de euros, quando na verdade deveria ser 6 vezes menos que isso. E que os valores foram fracionados em menos de 200 mil euros, porque qualquer valor acima de 200 mil euros no Barcelona tem que passar pelo conselho, tem que passar pelo, no caso, o líder do conselho na época, que era o Emílio Rossard. Ele precisaria aprovar. Então, para não chamar atenção, esses valores foram todos fracionados. Bem, então a partir daí, em junho do mesmo ano de 2020, uma juíza de instrução lá da Catalunha, Alejandra Gil, ela acaba pedindo investigação sobre o clube, sobre esse evento da contratação da empresa 13 Ventures. E a investigação da polícia da Catalunha sobre este evento da contratação da 13 Ventures é o que se chama BarçaGate. Na verdade, alusão ao Watergate, aquele caso do presidente americano, aquele antigo presidente americano, que acabou tendo que deixar o cargo lá nos Estados Unidos. Bom, então, a partir dessas investigações, a polícia acaba concluindo que, de fato, o Bartomeu e outros realmente estavam envolvidos, têm culpa no cartório, e no dia 1º de março eles são presos. Todos eles são presos. Primeiro, eles vão ao clube, à sede do Barcelona, buscar documentos, buscar mais provas, enfim, o que significa que muitas coisas ainda vão acontecer. E depois vão atrás do antigo mandatário, que contratou essa empresa para difamar nas redes sociais todos aqueles que criticavam a gestão do Bartomeu, sobretudo as pessoas mais conhecidas, e dentre elas, alguns jogadores. Os principais deles eram Gerard Piqué e Lionel Messi. Então essas empresas, elas faziam ataques pessoais a esses jogadores, procuravam ligar esses jogadores a momentos ruins do clube, enfim, elas tratavam de acabar com a imagem tanto do Messi quanto do Piqué. De certa forma, a prisão do Bartomeu é um segundo capítulo da vitória do Messi sobre esse dirigente, dirigente do mal, na verdade, que fez muito mal ao Messi, quando o Messi quis sair, inclusive, do Barcelona. Ele conseguiu fazer de tudo para que o craque do Barça não saísse, não abandonasse a Catalunha naquele momento. O Messi resolveu ficar por amor ao Barcelona, mesmo entendendo que ele já não tinha mais condição de permanecer no clube do seu coração, na verdade. O Bartomeu é preso num contexto em que muita gente sabe que existe no Barcelona a corrupção e que ela é muito maior do que esse caso do BarçaGate, dessa investigação propriamente dita. O próprio jornal Cadena SER, ele publica pouco tempo depois da denúncia feita,
ele publica uma reportagem alegando, mostrando ali provas, dando indícios, inclusive, claríssimos, de que Bartomeu e essa tropa, né, teriam contratado mais 5 empresas de difamação. E essas empresas também teriam a função de falar bem desses dirigentes, sobretudo do José Maria Bartomeu. A própria reportagem conclui também, do jornal Cada Nascer, que mesmo depois, né, de denunciado, vivendo ali um tal, o Bartomeu ainda estava usando perfis falsos, usando robôs, né, provavelmente através de uma dessas outras 5 empresas, para continuar difamando alguns dos seus adversários, digamos assim, mas sobretudo para limpar o nome dele diante da galera. Essas empresas começaram a fazer um trabalho de reconstruir a imagem positiva do Bartomeu para os torcedores do Barça. Mesmo depois da coisa feita, da denúncia feita, ele continuou a usar robôs, né, nas redes sociais, e nesse caso, sobretudo, para trabalhar a construção de sua imagem positiva na memória, né, dos torcedores do Barcelona. Bom, quando a juíza Alejandra Gil também ela fala, Gil, vamos falar Gil para ficar no português, ela fala também que a própria auditoria, né, contratada pelo Bartomeu, né, para aprovar os números de sua gestão, essa auditoria é muito suspeita e alguma coisa precisa ser feita em relação a isso também. Na ocasião, em função, por exemplo, da pressão sobre o Jaume Masferrer, que é o seu antigo ex-assessor da presidência, o Masferrer ele é suspenso das suas atividades, né, ele acaba saindo, se desligando do clube, mas depois descobre-se que ele continuava ganhando o seu salário integralmente. Ou seja, jogo de cena, né, que estava fazendo aí Bartomeu para ficar muito bem com a galera, para mostrar que a coisa estava fazendo alguma coisa séria mesmo, enfim. Então tudo é muito suspeito no Barça. O fato de existirem aí, mas no mínimo mais 5 empresas contratadas, algo que as investigações continuam. Ele foi preso no dia 1º de março em função do Barçagate, daquela investigação sobre a empresa de difamação mais conhecida, a 13 Ventures. Mas tudo indica que de fato existam mais empresas aí contratadas para difamação. E há também suspeitas, né? Investigações que estão sendo feitas, investigações que ainda serão feitas sobre outras corrupções praticadas pelo Bartomeu no comando do Barcelona. Então a gente pode pensar aí, por exemplo, casos de contratação de jogadores, e aí a gente lembra quantos jogadores estranhos chegaram no Barcelona, quantos jogadores esquisitos foram contratados para o Barcelona. A gente sabia que certos jogadores não combinavam de jeito nenhum com o Barcelona, nem mesmo com esse Barcelona atual, mas eles eram contratados. Alguns por muita grana, por muito dinheiro, né? E em nenhum momento ele pensava, por exemplo, em modelo do Barcelona, em modelo de jogo, enfim, o que foi Barcelona, aquele Barcelona, né, que foi construído por dirigentes que o Bartomeu considera os seus adversários, né, que ele não gosta, enfim, aquele dirigente que eram cruyffianos, digamos assim. O Bartomeu foi outro presidente que também fez de tudo para acabar com a memória do Cruyff no Barcelona, para acabar com a fama, com a importância histórica do Cruyff para o Barcelona. Ele fez de tudo, atuou desde o primeiro dia da sua gestão para fazer com que o Cruyff fosse reduzido, a importância do Cruyff fosse reduzida lá na comunidade do Barcelona. Então, muitos jogadores estranhos foram contratados realmente, alguns por valores assustadores, e investigações ainda querem dar conta, né, de que há uma participação oculta e estranha de Bartomeu e de sua tropa, tirando um dinheirinho por fora aí e guardando no bolso. Então a coisa está feia no Barcelona, né? Mas pelo menos a justiça está sendo feita. E seria interessante que aqui no Brasil dirigentes corruptos também fossem presos. Já pensou se a moda pega? Já pensou se o presidente que faz mal para o seu clube fosse preso? Já pensou? Já pensou se ele precisasse dar conta, né? Inclusive judicialmente de tudo que faz dessas... Porque sabemos que há contratações muito estranhas nos clubes de futebol do Brasil. E em muitos clubes há casos de contratação estranha. O ex-presidente do Cruzeiro está reclamando, inclusive, lá do assédio lá em Minas Gerais. E os torcedores estão falando para ele, arruma outra cidade para viver, meu caro. Né? É um absurdo que esse cidadão ainda não esteja preso. Ele e também a sua Trump, né? a sua tropa também. E talvez até um outro jogador, viu, gente? Sei não, hein?
A coisa dela também está muito feia no Cruzeiro. Já pensou se a moda pega? Já pensou se esses dirigentes começam a ir para a cadeia? Poderia ser interessante, né? Então, ao menos lá no Barcelona, o Messi dessa vez tem motivo para sorrir, porque o Bartomeu fez muito mal para o Messi. Tentou fazer tanto mal para o Messi como ele fez para o Cruyff, já morto inclusive, o que é uma covardia. O Bartomeu não foi nada no Barcelona, absolutamente nada, não significou nada para a história do Barcelona, esse dirigente. Absolutamente nada, é um nada, um zero à esquerda. Apenas um ladrão moderno, já muito rico, milionário, mas ladrão, né? Aquele tipo de milionário que quer mais dinheiro. Só fez mal para o Barça, ao contrário do Cruyff, que é dos nomes mais importantes da história do clube catalão, um dos mais importantes, e eu vou dizer para vocês, se não for o mais importante nome da história do Barcelona. O Bartomeu fez de tudo para acabar com a herança do Cruyff e também com a fama, com a importância do Cruyff aos olhos dos torcedores. Sinceramente, não conseguiu. Também tentou fazer isso depois com o Messi e também, de certa forma, não conseguiu. E neste momento, o Messi está sorrindo, porque ele vê que um mínimo de justiça, pelo menos lá na Catalunha, lá na Espanha, de quando em quando acontece em relação a dirigentes malvados, digamos assim, a dirigentes cruéis que fazem mal para o seu clube. Aqui no Brasil isso está muito difícil de acontecer ainda. Digamos que lá na Argentina também está muito difícil de acontecer. Mas lá na Espanha, notadamente na Catalunha, um pouco de justiça acabou sendo feita, está sendo feita com a prisão desse cartola muito mal, esse cartola do mal, esse cartola mal intencionado, esse cartola que aos olhos de muito não passa de um grande cretino. E eu acho que quem pensa isso está coberto de razão. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.